Vamos falar sobre ganância, o que significa ganância, né? O tema ganância está muito ligado ao que a gente vive nos nossos dias, nos dias de hoje, né? A gente pode pegar o exemplo de ganância em várias atividades profissionais. Talvez um exemplo mais fácil, mais factível da gente pensar em ganância seja o exemplo, por exemplo, seja o exemplo do mercado financeiro. É muito interessante assim quando as pessoas elas começam, né, a aplicar dinheiro em bolsa e de repente elas começam a ganhar um pouco. E esse ganhar um pouco vai enlouquecendo um pouco essas pessoas. Então é muito interessante você ver o estresse das pessoas que operam, né, que trabalham no mercado financeiro, mas que vem um desespero tão grande. E aí você comprou aquelas ações, você vai vender, você já ganhou, mas você quer mais, aí você acaba perdendo porque você foi ganancioso de tamanha ordem que aquilo que você estava ganhando já não bastava. É um tema instigante porque há algum elemento dentro da gente que é como se apertasse um botãozinho na gente e a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Você nunca está contente com aquilo que você tem. Agora, eu dei o exemplo do mercado financeiro, que é profundamente atual, mesmo quem nunca aplicou dinheiro em bolsa, mas a gente vê isso em filme, vê as pessoas meio desesperadas quando elas perdem dinheiro, a disputa que elas têm o tempo todo para aquilo, que não é nem fruto de um trabalho assim, né? Intenso, de uma produção, é uma especulação financeira, mas mesmo que eu ganhe um pouco, vem alguma coisa dentro de mim que eu preciso de mais. Eu não consigo parar com aquilo. Mas isso é de antigamente também, né? Quem não conhece a história da galinha dos ovos de ouro, que é uma história muito simbólica sobre a ganância. Você já não recebia aquele ovo de ouro? Você já não conseguia viver com o ovo de ouro, né? Tem muitas versões dessa história, dessa fábula da galinha dos ovos de ouro. Mas se todo dia ela botasse um ovo, aquele ouro era suficiente para você viver para sempre. Todo dia a galinha estava ali. Mas a ganância faz o quê? Não, mas se ela botar mais ovo, se ela está botando ovo, dentro dela deve ter muito mais ouro ainda. E aí eu vou e mato a galinha dos ovos de ouro porque eu quero mais do que aquilo que ela já estava proporcionando para mim e que daria todas as condições para eu viver tranquilamente. Porque eu não consigo ter a consciência do mal que faz em mim querer, 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 sem ter a consistência daquilo que eu já tenho. Ganância. Aristóteles vai dizer que a justiça só é necessária porque os homens são gananciosos. Porque os homens são gananciosos, dizia Aristóteles, eles começam a mentir. Eles começam a contar histórias que não são verdadeiras. Eles querem além daquilo que eles têm direito. Você não tem direito a isso? Usufrua daquilo que você tem direito. Não, eu quero mais. Eu quero estender o meu terreno um pouco mais. Eu quero pegar um pouco mais. Eu tenho fome de coisas. O ganancioso, ele é um faminto, ele tem uma gula de coisas. Ele não tem uma gula de ideias, que seria um conceito bonito, né? Ele não tem uma gula de pensamentos, ele não tem uma ânsia de solidariedade. Não, é para ele, para ele, para ele. E ele acaba, às vezes, buscando em fonte errada, vai dizer Aristóteles. E ele deturpa um pouco as suas relações humanas, porque o ganancioso, ele é incapaz de enxergar o outro. Ele quer para ele, sozinho para ele, o tempo todo para ele. Ganância. Aí Aristóteles, que é o filósofo do meio termo, da razoabilidade, do bom senso, tudo Aristóteles fala assim, precisa chegar na justa medida. A justiça é encontrar o meio das coisas. É não ter nem a falta, nem o excesso, é chegar nesse meio. E o ganancioso está no excesso, está numa ponta, de um lado. E às vezes ele não tem nem condições de compreender nem o que ele tem. Mas é um jogo para ele, é um vício. A ganância se torna um vício que vai consumindo horas preciosas da minha vida, dos meus dias, momentos especiais, porque eu sou incapaz de ver qualquer outra coisa a não ser aquilo que eu estou tendo como objeto de ganância. Alguém perguntou aqui para mim se ganância e
e ambição é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar filosoficamente nenhum elemento positivo na ganância. A ambição, ela pode ser negativa, mas ela tem alguns instrumentos que podem ser positivos. Depende da maneira com que você trabalha essa ambição, né? Você diz assim, olha, eu tenho a ambição de crescer cada vez mais na minha carreira. Isso não é uma coisa ruim. Você não diz, eu tenho a ganância de crescer cada vez mais na minha carreira. Você fala, eu tenho a ambição de continuar estudando, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Eu tenho a ambição de publicar mais isso. Isso não é uma coisa ruim. Você não diz, eu tenho a ganância de publicar isso. Você tem a ganância de ter, para você. A ambição, ela pode ser compartilhada. Então, ela é mais leve do que a ganância e pode ser uma ambição ruim. Como eu tenho essa ambição, eu saio pisando nas pessoas. O ganancioso sempre pisa nas pessoas. O ganancioso atropela as pessoas. O ganancioso destrói as pessoas porque ele não consegue enxergar as pessoas. Ele só consegue enxergar aquilo que ele quer para ele. Mas vamos fazer um diálogo. Eu falei que a gente ia usar Aristóteles e Rousseau hoje. Para quem não conhece esses nomes, né, anota aí, depois você pesquisa um pouco. Aristóteles é um filósofo lá da Grécia Antiga. É um dos 3 principais filósofos da antiguidade grega. Os 3 são Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles é o terceiro deles, né? E dentre os 3, ele é o mais prático. É o que mais escreve sobre o que a gente chama de physis, da física, do cotidiano. Isso que eu estou dizendo para vocês está num livro dele que se chama Ética a Nicômaco, que é um livro que ele escreve para o filho dele para explicar para o filho o que o filho deveria fazer para ser feliz. Na verdade, são 10 livros. E a gente vai citar muitas vezes Aristóteles, porque é um filósofo que dá base para vários outros filósofos. Aí a gente dá um pulinho aqui para Rousseau. Quem é Rousseau? Rousseau é um dos primeiros grandes pensadores do iluminismo, do humanismo. Rousseau tem uma preocupação moral imensa. Olha que coisa bonita que é o início do pensamento dele. Rousseau disse assim, o homem nasceu livre e encontra em toda parte amarrado, acorrentado a ferros. Nós nascemos livres, mas a gente se encontra acorrentado. Por quê? Pergunta Rousseau. O que nos acorrenta? Se a nossa grande vocação é a liberdade, a gente precisaria perguntar por que eu estou acorrentado? A ganância é uma corrente na visão de Rousseau. Ele fala o seguinte, o mal do mundo começou quando alguém cercou um pedaço de terra, idiotizado, diz ele, essa pessoa, e disse, isso é meu. E outras pessoas permitiram que ele fizesse isso. E aí as pessoas começaram a guerrear para ter mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Rousseau dizia assim, o que põe os homens em guerra não são homens contra homens, são sempre as coisas. O homem, naturalmente, ele não é um guerreiro do outro homem. Eu, naturalmente, não saio por aí guerreando com outra pessoa. A frase dele é exatamente essa. Os homens, em absoluto, não são naturalmente inimigos. É a relação entre as coisas e não a relação entre os homens que gera guerra. O que gera guerra? É a ganância. É eu querer mais aquilo que eu tenho. Eu querer mais além daquilo que é necessário para o meu existir. Mas aí você fala assim, ué, mas e se eu trabalhar muito, eu não posso ter direito de querer um pouco mais? Eu posso, desde que eu não seja escravo desse desejo. Não há problema nenhum em alguém que trabalha, que queira um emprego melhor. Isso não é ganância. Não há problema nenhum em alguém que quer ganhar um pouco mais de dinheiro, porque ele quer comprar uma casa melhor, porque ele quer dar uma casa para o seu filho, para sua filha. Isso não é ganância. Isso, na verdade, são projetos de vida que você desenvolve. A ganância que a gente está utilizando aqui, nesse conceito filosófico, ela é profundamente destrutiva, porque eu sou incapaz de ver as pessoas e de ver a mim mesmo. Eu só vejo a coisa que é objeto da minha ganância. Eu só vejo a loucura que me leva a querer cada vez mais coisas e assim por diante. E eu não me enxergo mais, né? Eu não consigo perceber quem eu sou. A gente está falando de Aristóteles e Rousseau, mas para a gente dar uma refrescada filosófica, vamos pegar 2 músicas. Primeiro uma aqui do
Paulinho da Viola. Lembra dessa música? Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais, alguém já falou. Mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução e solidão. Essa música é o retrato do que é a ganância. Dinheiro na mão é vendaval, na vida de um sonhador. Quanta gente aí se engana. O ganancioso, ele não é ganancioso porque ele quer ser infeliz. Ele acha que ele vai ser feliz com essa ganância que faz com que ele atropele as pessoas. Vamos pegar esse conceito, porque senão você vai falar assim, nossa, mas eu sonho tanto, né, em mudar de emprego, melhorar de vida, então estaria errado o que eu estou fazendo. Não, isso não é ganância. Ganância é um atropelo, é uma fome de coisas que você tem o tempo todo. É uma ausência de tempo que você tem para aquilo que é essencial, porque você está desperdiçando com coisas menos importantes. Viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Dinheiro na mão é solução? Será? É solidão. O dinheiro traz muitas coisas para mim. E é bom que a gente tenha dinheiro, que a gente seja valorizado pelo trabalho que a gente faz. Isso é bom que as pessoas possam crescer na vida profissionalmente, possam estudar para isso, possam planejar, possam querer dar uma vida melhor para os filhos do que a vida que tiveram. Isso faz parte do planejamento da nossa vida. Mas a ganância é uma cegueira. É uma cegueira. Eu só penso nisso. Eu não faço nada que não me proporcione dinheiro, porque eu tenho uma ganância. Eu não falo com ninguém que não tenha muito seguidor, porque eu tenho ganância de ter mais seguidor. Eu não falo com ninguém que não seja importante, porque eu tenho ganância de aproveitar os contatos que eu tenho com pessoas importantes para me valer da importância daquelas pessoas. E aí é solidão. Por quê? Porque a construção de uma história não se dá dessa maneira. O ser humano é bom em essência, diz o nosso amigo Rousseau. Nós estamos acorrentados porque nós nos permitimos isso. A gente se permite viver de correntes. Eu estou aprisionado em coisas que me atormentam. A ganância tem filhas, a avareza é uma delas. A avareza, na visão de Aristóteles, é o pior dos defeitos que o ser humano pode ter. A avareza, ela vai me deixando, né? Eu vou comendo a mim mesmo, eu vou me apequenando por causa da minha avareza, eu quero para mim, para mim, para mim. Eu sou incapaz de compreender que isso está me fazendo infeliz. Vejam, a gente vive num mundo com uma profunda desigualdade social. Profunda. Há lugares em que há tanto dinheiro, né? Há países hoje, por descobertas minerais, né? por petróleo, por gás, com muito dinheiro e com muita pobreza ao mesmo tempo. Porque não é o fato de um país ter mais dinheiro, mais riqueza, que significa que seu povo será mais rico. É a consciência, e aí vem uma palavra muito bonita de Rousseau, que é o nome de um livro seu, que é um contrato social, a consciência do que significa essa liberdade social, não individual. A liberdade individual, eu contra todos, eu fazer o que eu quiser, ela não me leva a lugar nenhum. A que me leva a algum lugar é a liberdade social, é a liberdade moral. É a consciência que eu tenho da importância do outro na relação comigo. Eu vou vender um carro, por exemplo, e aí eu percebo que aquela pessoa, ela é meio distraída assim, está comprando o carro está cheio de problemas e ela não tem. E aí eu dou um preço lá em cima. Eu até dei um preço lá em cima para negociar. E aí aquela pessoa, coitada, não sabe negociar direito, ela ganhou um dinheirinho e tal. E eu não tenho a menor preocupação com a outra pessoa. A minha cabeça é assim, desculpa, bom vendedor é assim. Não, não é assim, não é verdade. Nos contratos, diria Rousseau,
A beleza dos contratos está na consciência de que as partes ficam felizes com aquilo que nós estamos contratando. É tão legal você, quando viveu numa casa por um tempo e vai vender aquela casa para uma outra pessoa, você ter um preço justo, a pessoa pagar um preço justo, você saber que foi feliz ali e desejar que outras pessoas possam ser felizes ali também. Porque a nossa vida não é uma vida de acumulações, né? A gente nasceu sem nada e vai morrer sem nada. Então vejam, quero voltar aqui a esse conceito de dizer que alguém está perguntando se Rousseau rompe um pouco com os conceitos da Idade Média. Ele rompe, Rousseau, legal essa pergunta, porque a Idade Média ela tem vários elementos ligados ao sagrado, né? A Idade Média é um período mais teocêntrico, as grandes explicações estão ligadas à relação do homem com Deus. Rousseau não vai contra isso, mas Rousseau ele tem um incômodo, ele se sente incomodado quando as pessoas justificam a miséria em nome de Deus, a ganância em nome de Deus, os pecados em nome de Deus. Então, por exemplo, o mau governante medieval, ele era justificado por Deus, mas Deus que colocou ele como rei, então se ele está fazendo tudo errado é porque Deus quer que ele faça errado. A peste chegou, o culpado é Deus que colocou a peste nisso. Rousseau quer romper com isso. Aliás, Rousseau tem uma outra frase muito bonita sobre, já que a gente falou de governantes e governados aqui, olha que profundo isso dele. Haverá sempre grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Os homens despreparados para o poder, eles subjugam uma multidão. Eles criam uma fake news, eles criam uma mentira, eles criam um elemento externo para isso, eles criam uma guerra, eles tentam subjugar uma multidão. A beleza de um governante correto seria conseguir reger uma sociedade. Reger, você pensa num regente, num maestro. Quem que é um maestro? É alguém que conhece os instrumentos, cada um dos instrumentos, sabe a importância de cada um daqueles instrumentos naquela orquestra, e ele consegue fazer com que todos os instrumentos se sintam importantes dentro da orquestra e que o resultado seja harmonioso. O que Rousseau quer no seu contrato social é que exista uma harmonia nessa sociedade. Tem uma outra obra linda dele, que é sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens e os cidadãos, e eles tentam analisar exatamente por isso. Por que as sociedades são tão desiguais? Por quê? A gente está vivendo um período em que nós estamos em casa e nós temos acesso à internet, né? Às vezes cai, às vezes vai, às vezes vem, mas a gente está aqui, está se comunicando. Quantas pessoas não têm isso, né? E são milhões de pessoas que não têm. O Enem foi adiado e a gente chegou a discutir sobre a diferença, né, de algumas escolas que conseguiram ter plataformas para ter aula todos os dias e outras escolas mais carentes que não tiveram isso. E essas crianças, adolescentes ficaram totalmente sem aula. Então, essa seria uma grande interrogação de Rousseau. Por que a sociedade virou isso? Por que a ganância levou os homens a quererem tanto para si mesmos e a subjugarem outros? É muito bonito, minha gente, a comparação que Rousseau faz dos homens e dos animais, né? Para Rousseau não tem perversidade no mundo animal, não tem. Mesmo que no ciclo natural um animal se alimente de outro animal, ele faz isso porque ele não tem escolha. Ele faz isso pela sua existência. Mas você não vê um animal torturando um outro animal e os outros aplaudindo. A gente vê seres humanos fazendo isso. A gente vê lugares ainda em que há a pena de morte, que em dia de execução as pessoas vão para a praça ver aquilo. Isso não é coisa do passado. No passado isso existiu, né? Iam para as arenas para ver os cristãos serem mortos, iam para as arenas para ver a luta entre os gladiadores torcendo para um destruir o outro, né? Iam para a praça, em frente à Catedral de Notre Dame, lá para ver as cabeças serem cortadas, para ver enforcamento, para assistir enforcamento. E hoje há lugares em que isso acontece ainda, em que há apedrejamento, em que há pena de morte. Ontem houve uma discussão de uma decisão de uma pena de morte por enforcamento e as pessoas vão e lotam para ver. Não tem isso no reino animal.
Você acha que um leão, quando ele tem que caçar para alimentar, ele vai chamar os outros animais e falar, olha que legal, eu estou ali fazendo isso? Por que que o ser humano, que em tese é o animal racional que tem escolhas, por que que ele é mais bestial do que os animais, que em tese não têm pensamento, mas que não tramam contra outros? Rousseau diz que o fato é perceptível a relação humana quando você percebe um homem que maltrata um animal, dá uma demonstração da insensibilidade dele que também existirá com outros homens. O ganancioso é assim. Ele maltrata o outro porque ele não tem a menor preocupação com o outro estar perdendo ou não. Ele quer para ele, para mim, para mim, para mim. E não é para mim num sentido elevado, é para mim num sentido rasteiro, pequeno, baixo. Eu não vou chegar a lugar nenhum com isso. Vamos para outra música. Eu falei do Paulinho da Viola aqui. Olha que legal, a gente dialogar Rousseau, Aristóteles com Paulinho da Viola e Neguinho da Beija-Flor. Olha que legal essa música aqui. Os olhos da ganância seduziram, se apaixonaram pela ambição, espalhando dor e sofrimento, mergulhados na corrupção. As mãos do egoísmo e da cobiça castigam esse povo sofredor, ferindo a dignidade com as garras da maldade, fazendo a vida um terror. Indiferente sob a luz do seu olhar, a imagem refletida que você não sabe amar, discriminado dentro do seu coração, um vazio de tristeza, de horror, de escuridão. Fora os poderosos que não amam, os filhos que a sorte não sorriu, que ficaram abandonados pela pátria mãe gentil. Falsas promessas para alguns terem riquezas, mas esquecem da pobreza em palácios colossais. Ainda tentam derrubar nossa cultura, profanando o carnaval, mas o samba é nosso templo, nossa arte popular é Brasil, é brasileiro e faz a gente cantar. É interessante porque o Neguinho da Beija-Flor, eu não sei se ele pesquisou filosofia, mas ele mistura vários elementos filosóficos aqui, porque na ganância tem a ambição, como a gente já falou, tem a cobiça, como a gente já falou, tem a maldade, a maldade como elemento que instrui tudo isso e leva a mesma coisa que diria Rousseau, a uma profunda solidão. A uma profunda solidão. Porque as pessoas não têm significado para mim. Minha gente, o que dá significado à vida de uma pessoa é saber-se amada por outra pessoa. É isso que dá significado à nossa vida. Saber que alguém nos ama faz toda a diferença na nossa vida. Você vê uma escola que as crianças estão ali para cantar num coral. A criança que está ali para corar, ela procura quem? Para cantar, ela procura quem? O pai ou a mãe. É alguém que ela sabe que a ama e isso dá todo o significado. Não é gostoso você viajar, chegar num lugar e ligar para alguém que você ama e falar assim, mãe, cheguei. Pai, cheguei. Amor, cheguei. Filho, cheguei. Não é gostoso isso? Você sabe que aquela pessoa se importa com você. E você faz diferença para ela. Você entra no metrô lotado, um monte de gente que não sabe quem você não sabe quem é aquele monte de gente. Aí você entra no ônibus lotado, ninguém sabe quem você é. Aí você chega na sua casa, seu filho vem correndo te beijar, mamãe, meu Deus do céu, não tem coisa mais linda do que isso, amor, você chegou. Você sabe que para aquelas pessoas você não faz diferença nenhuma, mas para aquela criança, para aquele pai, para aquela mãe, a vida dela ganha um outro significado porque você existe. Por que a gente perde tempo com ganância? Por quê? É tão gostoso a gente amar e se sentir amado, a gente trocar essa experiência, saber que o outro espera a minha ligação, que o outro espera a minha mensagem, que ele está longe, mas ele não quer dormir sem dizer eu te amo. É lindo isso. E por que eu desperdiço isso e pensando em coisa? Eu brinco com alguns amigos que operam no mercado financeiro, né? Eu não entendo muito disso, né?
mas eles ficam grudados, né, no aparelhinho o tempo todo, enfim, não estou criticando. Eu falo assim, eu não quero isso porque eu não quero ficar louco, grudado numa coisa o dia inteiro ali, né, subindo, descendo. A vida já é muito sobe e desce. Eu quero ter tempo para gastar com as pessoas que eu amo. Eu quero ter tempo para cultivar os afetos. Tempo. Hoje aqui, um pouco antes, eu estava lendo, né, aí a Serena, que é a minha caçulinha, minha cachorrinha linda, ela foi deitar em mim, eu lendo ela deitada. Mas que delícia aquilo, né? Que gostoso. Você poder se apropriar desses momentos. Os momentos que eu posso deitar no colo da minha mãe, que eu podia, vou poder, se Deus quiser, quando ela melhorar, né? Minha mãe está no hospital. Mas os momentos que eu posso ficar com ela lá, de ver o sorriso dela, isso é tão precioso. É isso que vale da vida, minha gente. É isso que a gente precisa cultivar. Fama, sucesso, glória. O que é isso? Não é nada. Um dia eu quero falar um pouco sobre Confúcio. Aliás, eu ia falar hoje, mas não vai dar tempo. E terminar com uma coisa de Confúcio, mas é mais complexa. Porque lá nos antigamente, esses filósofos pensadores do Oriente, eles tinham uma visão tão bonita da relação do homem com a natureza, e eu acho que a gente foi perdendo essa relação. A gente foi se apequenando. Quando o Pascal olha para o céu e fala: esses espaços infinitos me apavoram, me encantam. O que é isso? É a relação que eu tenho com a natureza. Não, mas é a ganância. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Para que você quer tão mais? É isso, gente? Vamos anotar aí Aristóteles e Rousseau? O que a gente pode, para resumir aqui, ficar na lembrança do Aristóteles? Os gananciosos, eles atrapalham o grande caminho da felicidade deles, né? Porque o ganancioso vai para um extremo, para o exagero, e a felicidade está no meio termo. E em Rousseau é que o mal do mundo começa quando eu quero mais do que aquilo que é necessário. As guerras, elas são geradas pelas coisas. Os homens não nascem para guerrear. Em Rousseau, a gente nasceu para ser livre e se encontra acorrentado. Eu estou preso em vários lugares o tempo todo porque eu não percebo que a minha vida podia ser muito mais leve. Leveza é um conceito fundamental. Por que eu quero viajar com tanta bagagem se eu podia viajar com uma bagagem mais leve? Eu gosto desse exemplo porque ele é tão significativo. Imagina você pegando um ônibus para ir para um lugar com uma mala enorme mais uma outra mala. Aí você chega naquele lugar, aquela mala enorme, na rua de paralelepípedo, na calçada, tropeça, pega. Mas para que tanta coisa? Não daria para levar uma malinha menor? Ou quem viaja de avião é a mesma coisa. Aí tem que despachar e vai com uma coisa. Mas para que essa quantidade de coisa? Vai ser tão mais fácil você viajar com menos coisa. Você vai aproveitar tão mais a sua viagem. Bem, amanhã a gente vai falar sobre coerência. Coerência, que tema legal, né? Muitos filósofos falam sobre coerência. Jesus fala sobre coerência. Quando Jesus critica os saduceus, os hipócritas, né, os fariseus hipócritas, os homens da lei, ele pede uma coerência. O que é coerência? Mas isso é para amanhã. Obrigado pela participação de vocês. Beijo, Fátima. Obrigado pelo carinho. Patrícia, Maria Silva, Maria Gorete, Gleide, Kênia, Sandro, obrigado pela presença. Beijo. Pedro, quem mais? Marina, muito legal, muito legal. Para quem perdeu os outros e quiser ver, ou quem chegou atrasado, fica. Agora eu estou conseguindo deixar no Instagram também, mas tem todas as aulas no Face. Fico até feliz, né? Eu vejo lá as visualizações depois, no Face passam de 200 mil visualizações, que legal. Mostra que as pessoas estão buscando filosofia, estão querendo saber, né? E a filosofia, ela é esse instrumental lindo que me ajuda a compreender melhor o meu estar no mundo, o meu existir no mundo. E a gente precisa voltar a falar, né, o tempo todo para a gente mesmo, com a gente mesmo. A filosofia me ajuda a conversar comigo. E eu não deveria desperdiçar as oportunidades de conversar comigo.
Então amanhã a gente está aqui. Professor Herbert, abração, querido. Amanda, muito legal. Sintam-se todos abraçados, beijados. Privilégio ter vocês aqui fazendo companhia para mim nesse momento e eu ter o privilégio de entrar aí na vida de vocês e levar algumas palavras aqui, né? Eu tento pegar algumas coisas mais simples. Eu sei que algumas pessoas aqui já estudaram filosofia, então a gente fala, pensa, podia se aprofundar mais nisso, mas a gente precisa respeitar aquelas pessoas que nunca estudaram filosofia e estão gostando agora, né? Então por isso que eu não exagero tanto nos filósofos e eu pego, vocês vejam as duas músicas que a gente usou, depois leiam, pega na internet, lê com calma essas duas músicas, né? Pecado Capital é uma música mais conhecida do Paulinho da Viola, mas essa música também do Poder da Ganância do Neguinho da Beija-Flor é muito legal. Você na música você consegue extrair filosofia também. Bem, amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Beijo.